Olá, um bom dia para você. A Câmara dos Deputados aprovou nesta madrugada o decreto que determina a intervenção federal na segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Agora cabe ao presidente do Senado, Eunício Oliveira, marcar a votação aqui na casa. A entrega do comando das forças policiais do Rio a um general do Exército repercutiu no Senado e fora dele. Durante a manhã desta segunda-feira, a movimentação de carros foi intensa no Palácio da Alvorada. Para falar sobre a intervenção federal no Rio de Janeiro, o presidente chamou os integrantes de 2 conselhos. São ministros de Estado, militares, os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, além dos líderes do governo e da oposição nas 2 casas do Congresso e representantes da sociedade civil. Os conselheiros da Defesa e da República concordaram com a intervenção. Os oposicionistas não votaram, por considerarem a medida precipitada e sem fundamentação. Não nos foram passadas informações sobre os resultados das ações anteriores em que foram utilizadas as Forças Armadas no estado do Rio de Janeiro. Não tivemos informação sobre a previsão de gastos e o processo de liberação desses recursos para essa intervenção. Segundo o ministro da Defesa, a intervenção federal já está em vigor. Raul Jungmann afirmou que uma das medidas a serem adotadas é o uso de mandados coletivos em operações de busca e apreensão. Em lugar de você dizer, por exemplo, rua tal, número tal, você vai dizer, digamos, uma rua inteira, uma área, um bairro. Aquele lugar ali é possível de ter um mandado de busca e apreensão dentro de todos os procedimentos legais. A intervenção no estado do Rio de Janeiro foi decretada até 31 de dezembro. Quem fica no comando das polícias civil e militar e do Corpo de Bombeiros é o general Walter Souza Braga Neto. Ele vai responder diretamente ao presidente da República. O decreto 9.288 tem que ser confirmado pelo Congresso Nacional, o que será feito rapidamente, de acordo com o presidente do Senado. No dia seguinte à votação da Câmara, eu pautarei na primeira reunião deliberativa do Senado Federal. Esse é o compromisso. Eunício mandou suspender a discussão e votação de todas as propostas de emenda à Constituição que tramitam no Senado. É que durante uma intervenção federal, a Constituição não pode ser modificada. À tarde, o anúncio foi lido no plenário. Fica suspensa, enquanto perdurar a intervenção no estado do Rio de Janeiro, da tramitação no Senado Federal de qualquer proposta de emenda à Constituição Federal, inclusive discussão e votação nos termos do artigo 60, parágrafo 1º da Constituição. Fica, portanto, suspensa a tramitação da reforma da Previdência na vigência desta intervenção. Na tribuna, a maioria dos oradores nesta segunda-feira criticou a intervenção federal. Qual é o propósito dessa intervenção, senadora Ângela Portela? É ressuscitar um governo que está morto. É ressuscitar o Temer. Você pode entrar na casa de qualquer morador. Eu pergunto daqui para o ministro Raul Jungmann, vai valer para Ipanema? Vai valer para o Leblon? Vai valer para Copacabana ou é só para os pobres? Pé na porta. Eles não têm proposta porque não debate e porque não tem interesse em resolver o problema da violência no país. E começa por Michel Temer e a sua cúpula do governo federal, muitos deles nas mãos da justiça, um presidente que está investigado, os ministros investigados, vários ministros na cadeia. Como é que esses homens podem dar uma solução para a violência no país? Talvez esse é o remédio amargo que precisasse ser dado nesse momento grave e agudo da fragilidade da segurança pública naquela cidade que é maravilhosa. Chega ao Congresso a medida provisória que prevê assistência emergencial ao estado de Roraima. A região tem recebido venezuelanos que tentam escapar da crise política e econômica instalada no país vizinho. Roraima já recebeu milhares de imigrantes da Venezuela desde 2016. De acordo com a Polícia Federal, não há informações consolidadas de quantos refugiados venezuelanos estão atualmente em território brasileiro. Já são mais de 21.200 solicitações de refúgio ao Ministério da Justiça. Na última sexta-feira, o presidente Michel Temer enviou ao Congresso uma medida provisória que define ações de assistência emergencial para o acolhimento desses imigrantes e também para a proteção dos brasileiros.
O texto determina medidas assistenciais de emergência para questões como a garantia dos direitos humanos, atenção à saúde, formação profissional e segurança pública. Também deve ser garantido o apoio a venezuelanos que quiserem viver em outros estados do Brasil. O líder do governo no Senado explica que a MP é resultado da visita que o governo federal fez a Roraima no início deste mês. O Estado e a Prefeitura, por mais que procurem atender na sua rede de saúde, na sua rede de educação, não faz frente a uma demanda como essa. E lá, numa reunião no Palácio do Governo, com todas as forças políticas, independente de lado partidário, o presidente Michel Temer anunciou que faria algumas medidas. Os outros senadores que representam Roraima criticam o governo há pelo menos 2 anos. Desde 2016 que eu venho cobrando uma providência do governo federal com relação a essa imigração dos venezuelanos. E eu tenho muita preocupação com relação aos procedimentos, até porque começou o período, está chovendo, as pessoas estão na chuva, abandonadas, corre risco de doenças, né? Então, quem está pagando um preço alto é o Estado de Roraima. Foram colocadas algumas sugestões de que o governo federal pudesse apoiar imediatamente. E, lamentavelmente, até agora, todas essas sugestões, inclusive apresentadas pelo governo do Estado, pelas forças de segurança públicas, pela saúde do Estado e pela educação, pelo sistema educacional do Estado, lamentavelmente, até o momento, nenhuma ação concreta e efetiva foi realizada pelo governo federal. Michel Temer também criou o Comitê Federal de Assistência Emergencial a Roraima, que terá representantes de 10 ministérios e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Vamos conferir agora a programação das comissões do Senado para esta manhã. Às 9 horas, haverá audiência pública na Comissão de Infraestrutura para debater os processos de privatização de áreas do setor de petróleo e gás natural, das centrais elétricas brasileiras, Eletrobras, e da Casa da Moeda. Às 10 horas, reunião na Comissão de Assuntos Econômicos. Os senadores podem votar projetos, entre eles o que inclui o acesso à internet entre os objetivos de aplicação dos recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações e estabelecer a aplicação anual de percentuais mínimos desses recursos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Na Comissão de Direitos Humanos, também às 10 horas, a situação dos aposentados e pensionistas, o prejuízo dos devedores da Previdência Social e a reforma da Previdência será tema de audiência pública. Às 11 horas, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, outra audiência. O debate vai ser sobre as dívidas de produtores com fundo rural e a carga tributária incidente no setor. Às 11h30, projeto que dá prioridade a vítimas de trabalho infantil em vagas para aprendizes está na pauta da Comissão de Educação. E na Comissão de Meio Ambiente, o destaque da pauta é o projeto que agrava a pena para a exploração irregular de recursos minerais. E nesta terça-feira tem reunião do Congresso Nacional. Deputados e senadores se reúnem às 3 da tarde para analisar 3 vetos e um projeto que abre crédito especial de R$2 bilhões para os Ministérios da Educação, da Saúde e do Desenvolvimento Social. A TV Senado apresenta a partir de hoje uma série de reportagens sobre uma rodovia na Amazônia. Abandonada durante 30 anos, a recuperação da BR-319 entrou no foco dos debates aqui no Senado. A Comissão de Infraestrutura saiu de Brasília e foi conferir de perto, lá no meio da floresta, e você vai ver agora um pouco dessa história. Mais de 100 milhões gastos em estudos ambientais, impasse entre órgãos do governo, mudanças na legislação e obras embargadas na Justiça. Enquanto isso, populações ao longo do trajeto sobrevivem em condições precárias sem a presença do Estado. Abandonada, a rodovia não trouxe o desenvolvimento nem a qualidade de vida. Essa estrada seria muito bom, mas deixaram acabar, né? Aí agora para voltar ao normal está ficando muito difícil, né? Do ano passado para cá deu uma melhorazinha, né? Que outros anos a gente não conseguia andar com carreta nem 100 km, né?
Inaugurada na década de 70, a BR-319 ligava Manaus a Porto Velho, capital de Rondônia, com 885 quilômetros de asfalto. Em 1992, foram cortadas as verbas para manutenção. Quando o DENIT quis retomá-las, esbarrou na nova legislação. O Ministério Público, ao considerar que essa rodovia não se enquadrava nesse conjunto de obras já pavimentadas, entrou com a ação civil pública e as obras foram embargadas. Precisaria começar o licenciamento ambiental tudo de novo, do zero, como se a rodovia jamais tivesse sido implantada. E esses estudos que estão sendo feitos há mais de 10 anos. A Comissão de Infraestrutura do Senado abraçou a causa da rodovia, sobretudo pela função social. Depois de 2 diligências, o embargo foi levantado e as obras recomeçaram. Mas para a efetiva recuperação integral do trecho do meio, o IBAMA cobra do DENIT um novo relatório ambiental, incluindo impactos sobre flora e fauna e que deve estar pronto antes do fim do ano. O DENIT ele entregou um RIMA em 2007. Não há mais o que se falar de um estudo de 10 anos atrás, 11 anos atrás. Aquele estudo veio insuficiente, eles não complementaram, a gente emitiu um novo termo de referência para que se faça um novo estudo, a gente está aguardando um novo estudo. Em paralelo a isso, para entregar para o IBAMA, a gente precisa concluir também os estudos indígenas. Então, concluindo esses estudos indígenas e o do meio físico, biótico, que é o do IBAMA, aí concluindo no fim até outubro de 2018, mais ou menos. O DENIT quer fazer o seu trabalho e o IBAMA também. Há uma convergência dos dois órgãos que pensam de formas diferentes, mas com o mesmo objetivo: fazer a reconstrução do asfalto de Porto Velho até Manaus. É uma questão de cidadania. Em janeiro deste ano, nossa equipe acompanhou a Comissão de Infraestrutura de Porto Velho até Manaus na 3ª diligência pela BR-319. É o que você vai ver no próximo episódio desta série. Para via rodovia é mais rápido, né? Precisa melhorar muito porque pessoas estão chegando, né? O programa Minha Casa, Minha Vida é o tema do especial Cidadania que vai ser publicado no Jornal do Senado desta terça-feira. Lançado há quase 10 anos como alternativa de moradia para as classes de baixa renda, o programa Minha Casa Minha Vida pouco contribuiu para minimizar o déficit habitacional no país. É o que aponta um estudo feito pela Fundação João Pinheiro. Em 2009, a carência era de 6 milhões de moradias. 5 anos depois do início do programa, esse número permanecia inalterado. São mais de 20 milhões de pessoas sem residência e 37 milhões morando em locais precários. Para a consultora do Senado, Rita dos Santos, o real objetivo do Minha Casa Minha Vida não era resolver o problema habitacional, mas aquecer a economia brasileira para mitigar os efeitos da crise financeira internacional. Saiba mais sobre o tema no especial Cidadania desta terça-feira, publicado no Jornal do Senado e disponível em www.senado.leg.br/jornal. O Cariri, região no sul do estado do Ceará, vai receber o sinal digital da TV Senado. Um acordo de cooperação técnica foi assinado ontem pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira. Mais informações com a repórter Carla Benevides, que acompanhou a visita do presidente do Senado a Juazeiro do Norte. O presidente do Senado lembrou que Juazeiro do Norte será a primeira cidade do interior do país a receber o sinal aberto e digital da TV Senado, que já está disponível em 21 capitais brasileiras. Além de Juazeiro do Norte, as transmissões da TV Senado vão alcançar também outros 4 municípios aqui da região metropolitana do Cariri. O sinal vai oferecer também a chamada multiprogramação, ou seja, além da TV Senado, vão estar disponíveis também os sinais da TV Câmara, da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, e um outro canal vai ser destinado ao município de Juazeiro do Norte. O presidente do Senado destacou ainda que a presença dos canais legislativos aqui na região vai fortalecer a democracia. Teremos a possibilidade concreta, objetiva, de que a população do Cariri, de toda essa região, possa ter agora o canal da TV
Senado, o canal da TV Câmara, o canal da TV Assembleia e o canal da Prefeitura de Juazeiro, que faz um convênio no dia de hoje. Portanto, é uma matéria extremamente importante que vai dar transparência ao poder, mais transparência ao poder legislativo e vai dar, obviamente, a possibilidade de toda a população acompanhar os nossos trabalhos que fazemos no dia a dia. O presidente Eunício Oliveira participou também da assinatura de uma ordem de serviço para a realização de obras no aeroporto de Juazeiro do Norte. Falou ainda sobre a intervenção federal no Rio de Janeiro e lembrou a necessidade de criação de um sistema unificado de segurança pública. Citou projetos que já foram aprovados no Senado e outros que estão em pauta e que podem ajudar a resolver os problemas da violência no país. Falando diretamente aos cearenses, o presidente do Senado informou que uma força-tarefa de agentes federais chegou neste domingo ao Estado, que também está passando por problemas na área de segurança pública. Essa força-tarefa vai reforçar as polícias do Ceará em ações de investigação e apoio técnico. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br/tv. Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.